Hoje são 30/11/2020, são aproximadamente 20 horas da noite. Eu tenho trabalhado bastante no blog Sal da Terra do Mundo. E eu tenho pensado num tema específico, né? Já há um bom tempo eu tenho pensado nesse tema específico, que é ecumenismo, né? E eu queria agora fazer um breve comentário sobre essa questão do ecumenismo. Eu preparei hoje, dia 30, alguma coisa sobre ecumenismo. Eu peguei o material da Wikipédia. A Wikipédia é uma enciclopédia muito boa, que eu utilizo muitos textos da Wikipédia, né? E encontrei alguma coisa sobre ecumenismo na Wikipédia. E também encontrei alguma coisa sobre ecumenismo ministrado pelo bispo Walter Macalester. O bispo Walter Macalester ele é o bispo primário da Igreja Cristã de Nova Vida. Ele foi, durante muitos anos, o meu pastor oficial, porque eu era da Igreja Nova Vida de Marechal Hermes, né? Então, na Igreja Nova Vida de Marechal Hermes, nós tínhamos o bispo da Igreja Nova Vida de Marechal Hermes, que era o bispo Birajara. Tinha os pastores auxiliares, né? Eu era diácono ali na Igreja Nova Vida. Algumas vezes eu fui na igreja, lá na Catedral de Nova Vida, né? Inclusive com o bispo Walter Macalester. Então, o bispo Walter Macalester falou alguma coisa sobre o que é ecumenismo no dia de hoje. Então, eu juntei esse material da Wikipédia e esse vídeo que o bispo Walter liberou, e eu formei esse documento, né? Ecumenismo e o que é ecumenismo no dia de hoje. Mas eu queria fazer alguns comentários específicos sobre a questão do ecumenismo. Eu, na minha visão cristã, como cidadão no reino dos céus, acima de tudo, como presbítero, que foi ordenado há pouco tempo a presbitério, apesar de tudo que eu tive nos últimos anos, o meu pastor oficial, o pastor Ezérgio Gomes de Oliveira, me ordenou ao presbitério, né? Falou: Fernandes, Ricardo, os professores de escola dominical, todos eles são presbíteros, então eu queria convidar você para o presbitério. Então eu fui ordenado ao presbitério na Assembleia de Deus. Então e também eu sou formado em teologia pela Betel, né? Então eu tenho um pouco de conhecimento teológico e um pouco de experiência quando se fala em ecumenismo. Eu tive uma experiência, na verdade foram duas experiências associadas a ecumenismo. A primeira experiência que eu tive foi há muitos anos atrás, assim que eu fui convertido. Na época, eles formaram um culto ecumênico. Esse culto ecumênico ele se realizou ali no Horto Florestal. O Horto Florestal, hoje, o Horto Florestal era ocupado pelo Corpo de Bombeiro, né? Então, eles colocaram alguns bancos ali no Horto Florestal. Então, foi convidado, né, um pastor para trazer uma mensagem. Na época, o pastor que trouxe a mensagem foi o pastor Álvaro da Trindade. Ele foi meu professor, inclusive, se não me falha a memória, no Velho Testamento. Ele era um excelente professor. O pastor Álvaro da Trindade, ele é da igreja congregacional. Não sei se ele ainda continua na igreja congregacional. Gostava muito dele. Então ele pregou a mensagem, né? O pastor Fernando, ele cantou 1 ou 2 hinos, basicamente. Tivemos também um padre da Igreja Católica trouxe uma mensagem breve. Então
também uma pessoa ligada ao espiritismo. Olha, na verdade, esse culto foi um culto bem fraquinho, né? Foi um culto sem sal, poucas pessoas, né? Não foi uma experiência muito boa, não. E os pastores que estavam lá, o pastor Álvaro, o pastor Fernando estava lá também, fica aquela sensação de não valeu a pena, né? Então, a partir daí, eu comecei a tirar algumas conclusões, porque na época eu estava fazendo Betel, então essa prática de ecumenismo já estava acontecendo, não só lá na refinaria, também parece que teve um culto ecumênico lá, né? Lá no Ediese, né? Mas eu tinha uma experiência, não foi muito boa, não. Foi um culto sem sal, sem graça, entendeu? E aí eu comecei a ter uma visão um pouquinho mais detalhada a questão do ecumenismo. No meu entendimento, o ecumenismo é insipidez. Eu não tenho a menor dúvida. Ecumenismo é insipidez. E no contexto da química, o que é insipidez? O que é um sal insípido? É um sal com impureza. É um sal com impureza. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar alguma coisa alguma coisa a mais sobre sal insípido. Vou encontrar aqui para vocês, calma aí. Até fiz questão de registrar isso aqui. E achei uma coisa interessante. Eu vou reproduzir agora o que está escrito aqui. Os israelitas, eles não precisavam extrair o sal das águas do Mar Morto, pois na sua encosta havia várias formações de sal. Na época do Senhor Jesus, quando lá as pessoas iam buscar o sal, quebravam e descartavam a camada exterior cheia de poeira e de outras impurezas, aproveitando somente a parte mais pura e, consequentemente, o sal insípido ele era lançado fora e pisado. Então isso está escrito aqui, achei muito interessante. Eu já tinha certeza, eu já tinha ideia do que era insipidez, porque como sou profissional da área de química, eu me aposentei como técnico químico de petróleo sênior, e eu ainda exerço magistério estadual como professor de química, não mais em sala de aula. Hoje eu sou extra classe, eu trabalho como articulador pedagógico. Tem uma certa precisão do que significa insipidez. Essas são impurezas. Então, no caso aqui do sal do Mar Morto, ele quebrava, ele descartava aquela camada exterior cheia de poeira e de outras impurezas e aproveitava somente a parte mais pura. E, consequentemente, o sal insípido era lançado fora e era pisado. Então, no contexto eclesiástico, são impurezas, são coisas que maculam a glória de Deus, que fazem, que perdem o valor, porque a função básica do sal é preservar. Se você for pensar no contexto da culinária, o sal ele tem a função de preservar o alimento, aumentar o tempo de vida útil do alimento. Você pega lá a carne de sol, o bacalhau, você pega lá os enlatados, eles são preservados aqui em salmoura, porque em salmoura, no sal, o alimento ele aumenta o tempo de vida útil dele, se ele perder as propriedades nutricionais, as propriedades químicas. E no contexto da vida cristã, a insipidez é
impureza. A pessoa começa a adquirir impurezas e a pessoa começa a agir como se fosse uma pessoa do mundo. Perde a qualidade de preservar a boa conduta cristã, a boa conduta cidadã, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um cidadão, uma cidadã cumpridora dos seus deveres cívicos. Eu falei isso há pouco tempo atrás lá na igreja. Na Assembleia de Deus mesmo. Ele perde aquela capacidade de preservar. Então as pessoas acabam se tornando como um cidadão do mundo. Então esses valores de preservação da nossa qualidade cristã está intrinsecamente baseado nos valores que estão estabelecidos nas 5 solas. Sola graça, porque nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras. Sola fé, ou seja, mediante a fé em Cristo. Sola escritura, ou seja, as escrituras sagradas, elas são os 66 livros, os 39 livros no Velho Testamento e os 27 livros no Novo Testamento, eles são a palavra escrita de Deus. Porque os céus e a terra, elas foram criadas através de quê? Da palavra de Deus. E disse Deus. E disse Deus. Se for lá no livro de Gênesis, primeiros capítulos, fala assim, disse Deus. Então, a palavra, o verbo se fez carne. A Bíblia fala que o verbo se fez carne, se tornou homem como qualquer um de nós. Então, Jesus é o verbo encarnado. Então, as escrituras sagradas são a palavra escrita de Deus. As 39 escrituras do Velho Testamento e as 27 no Novo Testamento. E também somente só Jesus, porque Jesus, ele é o verbo encarnado, né? E a 5ª sola é só a Deus glória. Só a Deus a glória que pertence, que há. Então, essa questão das 5 solas, a questão de nós sermos sal da terra, nós sermos a luz do mundo, ela tem muito a ver com a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, a nossa prática diária de leitura bíblica, de examinar as escrituras sagradas, de participar dos cultos. Eu não tenho o vigor hoje de participar dos cultos com a frequência que eu tinha antes. Mas estou sempre presente. Porque quando você vai participar do culto, você está lidando com outros cidadãos, outras cidadãs, que também passam por circunstâncias adversas, quaisquer, e permanecem no caminho. Permanecem ligados à videira verdadeira. Aí eu tive uma experiência negativa. Primeira, foi assim que eu me converti, fui convidado a participar desse culto ecumênico. Então eu não gostei muito não. Não gostei, tinha poucas pessoas também, mas eu fiquei guardado na minha mente isso aí. Em outro momento, eu durante um bom tempo eu cheguei a ser líder do grupo evangélico da Educ. O que era um grupo evangélico? Você tem que ter alguém à frente para participar do culto, para, por exemplo, selecionar quem vai dirigir os louvores no dia, quem vai trazer a mensagem. Porque se você tem uma hora de almoço, e dessa uma hora de almoço você reserva 30 minutos para participar para fazer a refeição, fazer o transporte para ir para o restaurante, para se alimentar, e depois você tem mais 30 minutos para você participar de um culto, então você precisa saber o quê? Otimizar o seu tempo, precisa remir o tempo. Então, eu na época fui convidado, o pastor Fernando me convidou a participar de um culto, né? Ali no que fica bem próximo ao restaurante do laboratório. Era só atravessar a rua, então se reunia lá no auditório, no mini auditório, então numa sala de recursos humanos. Então, em função disso, eu comecei a participar do culto. E em função também dessa minha participação, da minha retidão, o Jair me convidou para assumir a liderança do evangélico da Educ. Então,
Nesse período, o pessoal da área de recursos humanos, eles me convidaram a participar desse culto. Vamos fazer não foi nem o pessoal do recurso humano. Me parece que na época foi uma pessoa que era ligada à Igreja Católica. Aí eu pensei naquele culto ecumênico, que foi um culto bem fraquinho, não gostei muito não, já tinha uma certa experiência. Aí eu conversei com algumas irmãs, alguns irmãos, vamos orar. Não respondi imediatamente, vamos orar. Vamos conversar com os irmãos, com as irmãs. E na época eu já tinha uma certa intimidade com o pastor Davi Vidal de Marins. Ele já tinha sido ordenado ao pastoreio. Eu podia convidar ele para participar desse culto ecumênico, mas eu conversei primeiro com os irmãos. Então um falava de uma maneira, o outro falava de outra. Então não houve aquela união, não houve aquela convicção de todos de participar desse culto. Uma só fé, um só espírito. Então eu dizia uma coisa, um concordava, outro não concordava. Então em função disso eu resolvi não participar. Eu passei lá para o líder lá da Igreja Católica, também para o pessoal da área de recursos humanos. Falei, olha, vocês vão ficar à vontade, vocês podem convidar quem vocês acharem melhor para ser um pastor que vai pregar a mensagem, mas como não houve uma só linguagem, não houve um consenso entre os cristãos protestantes, entre os cristãos evangélicos, então eu vou ficar apenas em oração, E realmente não participei. Na época eles convidaram lá uma pessoa lá para trazer uma mensagem pastoral. Me parece que na época ele pregou sobre o 1 Coríntios capítulo 13, a questão do amor ágape, e nós ficamos na retaguarda orando, para que Deus se fizesse presente ali naquele momento, Então eu tenho uma visão muito concisa dessa questão do ecumenismo. Eu entendo que o ecumenismo ele é insipidez, você não coopera em nada para ganhar uma pessoa que seja católico nominal ou de uma outra religião quaisquer que seja, para trazer para o reino de Deus, E eu acabei selecionando esse texto da Wikipédia e um breve comentário também do bispo Walter McAllister. Ele abordou algo mais ou menos semelhante ao que eu estou falando agora com vocês, Mais ou menos alguma coisa semelhante. Então, se você está lidando com uma pessoa que é, por exemplo, um budista, que é um islamista, ou que é um espírita, o Deus dele não é o nosso Deus, com certeza. O Deus dos budistas, o Deus dos islamitas, dos espíritas, não é o nosso Deus. Então, a gente tem a gente respeita essas pessoas, trata eles com amor, com zelo, com muito carinho, com muito amor, porque o Cordeiro Santo, ele deu a sua própria vida também por essas pessoas, e a nossa vida como um todo pode até levar essas pessoas a Cristo. A nossa retidão, sempre falo, até na escola bíblica dominical, que retidão atrai as pessoas, Se você é uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, como profissional, uma pessoa carinhosa, que trata as pessoas com amor, a gente atrai as pessoas vão se sentir bem em conversar com a gente. Então as pessoas começam a ter aquela liberdade para fazer certas perguntas, certos questionamentos, e muitas das vezes você vai começando a semear a palavra de Deus. E quem sabe você começa a ganhar das pessoas, Então essa é fundamental, mas essa questão também de retidão envolve também a nossa vida diante de Deus. Eu preciso ler as Escrituras Sagradas, saber separar aquilo que é bom daquilo que não é, saber separar o joio do trigo, separar aquilo que é puro daquilo que não é. Então essa minha capacidade, esse meu discernimento daquilo que é bom e que não é,
envolve o quê? Uma negação da nossa própria vida. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar crucificados diariamente. Aí eu me lembrei de uma passagem bíblica que Jesus falou: importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. O que significa isto? Significa que Jesus ele deveria ser crucificado. Ele não queria ser crucificado humanamente, Jesus não queria ser crucificado. Mas quando ele foi crucificado, ele atraiu as pessoas a si mesmo. Então, quando ele fala assim: olha, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz diariamente, isso envolve o quê? Você está crucificado para este mundo, para os prazeres deste mundo, porque nós temos um inimigo, que é Satanás. A Bíblia fala que ele ruge como leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá. Então a Bíblia fala o quê? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas também temos outro inimigo, que é a nossa própria carne, o nosso velho homem, a nossa velha criatura. A Bíblia fala que enganoso é o coração, incorrigível. Quem conhecerá? Então existe uma luta da nossa carne, do nosso velho homem interior. Isso está muito bem abordado no livro de Gálatas. Fala assim, ó: andai no Espírito e jamais satisfareis com o concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Aí ele vai falando lá, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Então, estar crucificado com Cristo envolve você estar negando a si mesmo, você ter uma vida de oração, uma vida de retidão, né? E também ter uma vida de vigilância. Porque as pessoas nos admiram, que estão à nossa volta, mas também as pessoas examinam como é a nossa postura em determinadas situações. Então, essa questão é muito atual. É muito atual. Aconteceu há 2000 anos atrás e tem acontecido ao longo desses milênios e séculos à frente. Então, essa questão da retidão é muito importante, tá bom? Então, eu fiz esse breve comentário, essa questão da insipidez, contextualizado com aquilo que eu conheço, com a minha experiência pessoal. Eu quero agora fazer uma breve oração para quem alguma vez vier a ouvir a minha voz associada à insipidez. Pai amado, Pai santo, Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia. A tua palavra diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós fomos separados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Nós somos chamados para preservarmos a boa conduta cidadã, a boa conduta cristã. Mas nós estamos neste mundo, meu Pai. Nós não somos deste mundo, nós somos seres gregários. Nós estamos nos relacionando diariamente com outros seres deste mundo, meu Pai. Guarda-nos em todo o tempo, meu Pai. Livra-nos, santifica-nos em todo o tempo, meu Pai. Purifica a nossa alma, o nosso ser, o nosso agir, o nosso falar, o nosso proceder, para que a nossa retidão possa atrair as pessoas. Quer seja um espírita, uma espírita, quer seja um budista, um islamita, quer seja uma pessoa que é ateu, ateia, até mesmo católico, que está impregnado de conceitos pagãos. Coisas que parecem serem boas, mas que não são. Opera hoje-nos, meu Pai. Você precisa, mas tem amor, Pai. Para sermos bons profissionais, para sermos boas pessoas, pessoas zelosas do bem em todo o tempo, meu Pai, porque nós estamos neste mundo em todo o tempo, meu Pai. Que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém e amém.